Graça e paz, irmãos. Amém? Muito bem, eu quero agradecer a Deus e aos irmãos pelo convite, tá? Ao pastor Ronaldo, para estar com vocês tratando deste tema tão relevante, tão controvertido, que são os dons do Espírito Santo. Eu vou começar falando sobre alguns livros, tá? Para no final a gente sair com a palavra na cabeça, tá bom? E também eu acabo esquecendo. Deus me deu a graça de escrever alguns livros e de publicar outros livros de outros irmãos, tá? Então eu queria apresentar para os irmãos alguns deles aqui hoje. Primeiro esse aqui, Estudo Bíblico Diário. Eu vou falar muito brevemente para não tomar o tempo da palestra, tá bom? É basicamente sobre como estudar a Bíblia. Esse aqui foi meu primeiro livro, mas está com um título novo, uma capa nova. São quatro capítulos apenas, tá? Me ajuda aí, pastor, pode ir escorando aí. Não, pode segurar ou ficar à vontade, tá aí. O segundo, esse aqui, Novo Testamento, Desafios Históricos e Atuais, trata sobre como o Novo Testamento foi escrito e como ele foi, e como ele é, né, como ele foi recebido ao longo dos séculos pela igreja cristã, tá bom? Então, ali do terceiro, quarto século até o século 21, sobre como o Novo Testamento vem sendo recebido. Esse aqui é meu trabalho de mestrado em Novo Testamento, tá? Obrigado. Esse aqui, acho que eu só tenho dois dele, mas o autor tem mais. Arminianos também creem na depravação total? É uma pergunta e a resposta é sim. É escrito pelo meu amigo Lucas Martins. Lucas é de uma igreja batista. E ele é arminiano, o trabalho dele, ele estudou no Betel Brasileiro. Irmão, se tiver como baixar só um pouquinho o retorno aqui, está muito alto para mim, tá? Obrigado. Ele estudou no Betel e fez uma especialização em teologia arminiana. E esse livro vem para refutar uma série de falsas informações, né? A respeito dos arminianos, que os calvinistas têm levantado, dizendo que a gente acredita que as pessoas nascem boas e sem pecado. Na verdade, não é essa a ideia. Nós nascemos em pecado e precisamos de Cristo para nos salvar, tá? Trata basicamente disso. Está acabando. Esse aqui, os 10 mandamentos, ontem e hoje, é um estudo, é claro, sobre os 10 mandamentos, e nele eu faço uma introdução sobre o assunto. Fala um pouco sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque eles dizem que os 10 mandamentos não são salvíficos, não é uma questão salvífica, a obediência dos 10 mandamentos, mas nos documentos oficiais da Igreja Adventista, eles dizem que tá? E aí fala um pouco tento responder àquela pergunta, como o cristão deve guardar os 10 mandamentos, tá? Há pelo menos 5 visões sobre isso, eu discuto na introdução do livro. E depois eu vou mandamento a mandamento, explicando como era na antiga aliança e como deve ser hoje. Este aqui é o meu preferido, Pregando as Escrituras, o Manual Bíblico de Pregação. Então eu percebi que praticamente todos os livros sobre pregação disponíveis, ou pelo menos os principais, né, disponíveis em português, tratam apenas sobre como fazer a pregação. Mas, dando aula sobre o assunto, eu comecei a perguntar, por que tem que ser assim? Quem foi que disse que tem que ser assim, né? E aí eu fiz uma análise bíblica no Antigo e no Novo Testamento, exaustiva, sobre como era a pregação nos tempos bíblicos, quais são as palavras que a Bíblia utiliza para descrever a pregação, o pregador. E eu só começo a falar sobre como fazer pregação no capítulo 11. Então tem 10 capítulos que precedem o assunto aí, e depois tem mais alguns sobre o pós-pregação, tá? Que é muito interessante também. Então quem quiser pode dar uma olhada no final. Esse aqui chegou hoje, Estudos Bíblicos, módulo 1. Nesse livro são 12 capítulos sobre doutrinas bíblicas e 12 capítulos sobre vida cristã, tá? Doutrinas bíblicas, a doutrina da palavra de Deus, a doutrina de Deus, do Espírito Santo, do pecado, da salvação, enfim. E 12 sobre vida cristã,
a nova vida com Cristo, oração, leitura bíblica, perdão, comunhão, culto e por aí vai, tá? Então, é um material que está sendo adotado por uma igreja, a Igreja Batista Primeira Igreja Batista de Itapororoca, e possivelmente outras igrejas, tá? Mas pode servir para o estudo individual também, caso algum irmão queira, tá bom? Sei que vocês têm a revista da CPAD, né? Então, esse aqui é o livro Os Dons Não Cessaram, e é uma parte de um capítulo dele que eu vou falar hoje, tá? Esse livro está dividido em 10 capítulos, e eu levei mais ou menos 3 anos escrevendo esse livro, pesquisando, escrevendo, fazendo perguntas a muitos amigos, aos meus alunos também, e até achar algumas questões, tá bom? Muito bem, então, uma das questões que eu cheguei para pensar, que me levou a escrever esse livro, Os Dons Não Cessaram, foi a respeito se os dons do Espírito Santo, se alguns dons são para hoje ou não, tá? Então, há um grupo de irmãos que acredita que alguns dons do Espírito Santo não são mais para hoje. Alguns dons, na opinião desses irmãos, tá? Eles não deixam de ser crentes por causa disso, é importante dizer, tá? Mas alguns irmãos, geralmente os irmãos da igreja presbiteriana, alguns irmãos batistas, alguns irmãos congregacionais e de uma outra igreja mais histórica, tá? Não dá nem 20% dos crentes brasileiros, tá? Mas alguns irmãos acreditam que os dons chamados dons de poder seriam línguas, consequentemente interpretação, profecia, dons de curar, dons de operar maravilhas, talvez o dom da fé, alguns acreditam que teria cessado também. Então alguns irmãos acreditam que esses dons não estão mais em atividade hoje em dia, mesmo vendo crentes como os assembleanos e outros irmãos falando em línguas, profetizando, interpretando línguas, operando milagres, alguns irmãos com dons de curar, com o dom da fé e por aí vai, tá? Então eu ouvi muito isso no seminário, eu estudei no seminário da Juvep, onde eu também dou aula, e decidi fazer uma investigação bíblica, histórica e teológica da procedência disso aí. E eu cheguei a uma lista de 10 argumentos que geralmente esses irmãos são chamados de cessacionistas. Cessacionista, não confundir com sensacionalista. Sensacionalista é da Atena, é Samuca Duarte, esse povo aí, tá bom? Cessacionistas são os irmãos que acreditam que alguns dons do Espírito cessaram. Eu digo alguns porque há muitos outros. Na minha contagem há pelo menos 19 dons do Espírito Santo mencionados no Novo Testamento, tá? Não há apenas uma lista. Geralmente os pentecostais acham que há somente aquela lista de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, mas não é verdade, tá? Há outras listas dos dons no Novo Testamento e somando tudo dá 19. Às vezes, a lista, dependendo da passagem que aparece, as listas estão em Romanos 12, dos 6 a 8, se não me falha a memória, 1 Coríntios, há 2 listas ali. A primeira lista é do verso 8 ao verso 10, a segunda lista está no final do capítulo, a quarta lista, aliás, está em Efésios 4:11, e há uma menção de alguns dons em 1 Pedro 4, 10 e 11, que ele não especifica quais são os dons, tá bom? Bem, vamos começar lendo esse texto bíblico. A gente pode ler todo em coro? Vamos lá? A respeito ficou bonito, obrigado. Então, o desejo de Deus é que o seu povo seja conhecedor das coisas e não ignorante. Deus já tinha levantado o profeta Oséias no Antigo Testamento para dizer que ele não queria que o povo o rejeitasse o conhecimento dele.
E Deus disse que aquele que rejeitasse o conhecimento dele, Deus ia rejeitar até os filhos. Está lá em Oséias capítulo 4. Aqui Paulo fala sobre os dons. Nas cartas aos Tessalonicenses, Paulo fala sobre a segunda vinda, né? A respeito da vinda do Senhor, não quero que vocês sejam ignorantes. Então Deus quer que nós sejamos conhecedores da sua palavra e não ignorantes, tá bom? Então vamos lá. Então esses dois grupos que eu coloquei aí, o primeiro, continuismo, é a ideia, ou contemporismo, é a ideia de que os dons do Espírito Santo permanecem em atividade desde a fundação da igreja, ali em Atos capítulo 2, né? Na verdade um pouquinho antes ainda, mas vamos dizer assim, desde Atos 2 até a segunda vinda. Continuismo porque nós acreditamos que os dons continuam em atividade, ou contemporismo, porque nós acreditamos que os dons são contemporâneos a nós. O contrário disso é o cessacionismo, essa ideia teológica, essa linha teológica que acredita que alguns dons cessaram, tá bom? Esses slides vão ficar aí para vocês podem passar à vontade aí, tá bom? Bem, então eu vou fazer o seguinte, eu falei que eu tinha chegado a uma lista com 10 argumentos, não é? Que os cessacionistas usam. Tem argumento que só um ou outro usa, tem argumento que a maioria usa, enfim. E aí eu mandei essa lista de 10 argumentos para alguns amigos, continuistas e cessacionistas. Por favor, me ajude aí, corrija, acrescente, me desminta, quando eu estava escrevendo o livro. E aí alguns disseram, não, está completa, tem coisa que eu não sabia aí. Aí depois, pensando mais um pouco, eu digo, não, tem mais alguma coisa. Eu encontrei mais 5 argumentos, tá? Então há 15 argumentos que os cessacionistas usam para explicar a sua teoria, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aí, projetar os argumentos dos cessacionistas, não é isso que eu acredito, e eu vou tentar refutar cada um desses argumentos aí, ok? Então o que está aí não é o que eu acredito, é o que eu não acredito, tá? Vamos lá. Primeiro argumento. Os dons de poder só eram necessários durante o período de fundação da igreja, porque serviam para confirmar a pregação apostólica, ou a pregação primitiva, tá? Então esse é um argumento criado pelos cessacionistas, e na verdade não tem base bíblica, porque 1 Coríntios 12, 7 diz que os dons foram dados para a edificação comum. Então os dons na verdade foram dados por Deus para que o povo de Deus seja edificado. Ninguém recebe um dom para ser edificado, a não ser o dom de línguas, que é uma exceção, tá? Mas nós recebemos dons da parte de Deus para servir a Deus e ao povo de Deus. Na verdade, irmãos, a palavra dom no Novo Testamento, na língua do Novo Testamento, que é o grego, é a palavra carisma. Carisma. E a palavra carisma é formada por 2 palavras. Caris, que é a palavra graça, e o sufixo ma, que significa efeito. Carisma, dom, é efeito da graça. Na verdade, nós não merecemos os carismas. Nós recebemos de Deus, mas não merecemos. Deus nos dá por sua graça. Um dom é o efeito da graça de Deus em nós. Um dom é um presente de Deus, que nós não merecemos. E Deus nos deu esses dons para que nós edifiquemos uns aos outros, sirvamos uns aos outros. Tá bom? Então o primeiro argumento já foi. Segundo argumento. Apenas os apóstolos de Jesus Cristo podiam operar com os dons de poder. E uma vez que não é mais possível encontrar um verdadeiro apóstolo, também não é mais possível que estes dons estejam em atuação na igreja. Então aqui tem muita coisa nesse segundo argumento. Olha, irmãos, na verdade há uma discordância entre os teólogos, até entre os teólogos pentecostais e carismáticos, se hoje existe ou não apóstolos, tá? Alguns irmãos acreditam que os missionários, que são plantadores de igreja e tal, são como apóstolos. Particularmente eu não acredito, mas há muita gente boa que acredita nisso. Por exemplo, Russell Shedd acreditava nisso. Minha querida amiga, doutora Bárbara, que é coordenadora do curso da JUVEP, curso de missões, acredita também que os missionários são uma espécie de apóstolos.
e eu acredito que Ronaldo Lidório, se não me falha a memória, também pensa desse jeito, embora ele mesmo não se chame de apóstolo. Fato é que todos os que geralmente se chamam de apóstolos hoje em dia, não são. Isso é certeza, tá bom? Então, no livro eu explico um pouco melhor essa posição em relação aos apóstolos. Eu não acredito que esses plantadores de igreja são apóstolos, mas evangelistas, tá bom? Então, há um erro aqui grotesco em dizer que somente os apóstolos eram usados por Deus com esses dons de poder. Por exemplo, Atos capítulo 9, que narra a conversão de Paulo. Vocês lembram que quando Paulo estava cego, ele ficou cego 3 dias, não é isso? Ele não sabia que ia ficar curado, a gente é que sabe que ele ficou curado, porque a gente está vendo o filme já completo. Imagina a agonia daquele homem, cego, ele fica sem comer, sem beber 3 dias, e aí Deus manda um camarada chamado Judas. Judas tem uma visão, Atos capítulo 9, e Deus diz assim para Judas: vai até a rua chamada direita. Aliás, eu devo estar me confundindo com o nome dele. Ananias, é mesmo. Paulo estava na casa de Judas, obrigado. Não é aquele Ananias do capítulo 5 não, aquele ali já tinha morrido. Obrigado, irmão. Ananias, vai até a casa de Judas, na rua chamada direita. Lá tem um homem chamado Saulo. Ele está orando neste momento, está vendo um homem chamado Ananias, ou seja, você, entrar lá, impor as mãos sobre ele, e ele será cheio do Espírito. Ora, Ananias não era apóstolo. Ananias recebeu uma revelação da parte de Deus, impôs as mãos sobre Paulo, Paulo foi cheio do Espírito Santo. No capítulo 8 de Atos, nós vemos um diácono e evangelista. Como era o nome dele? Filipe. Filipe era um diácono e um evangelista, e ele prega em Samaria, ele expulsa demônios, ele cura aleijados, enfim, ele opera com os dons de poder, mas ele também não era apóstolo. Então, nem nos tempos bíblicos, os dons de poder era algo restrito apenas aos apóstolos, mas para todo o povo de Deus. Na verdade, desde Atos capítulo 2, quando Pedro pregou, ele disse que a tendência era Deus derramar mais do seu Espírito nos últimos dias. E aí tem gente hoje em dia dizendo, Deus vai derramar menos nos últimos dias. Isso é antibíblico. Nos últimos dias Deus vai derramar mais e não menos. Basta ler a Bíblia. Terceiro argumento. Os dons, dizem os sensacionistas, durariam apenas até a conclusão do Novo Testamento. Aquilo que Paulo chama de o perfeito. Na opinião deles, lá em 1 Coríntios 13, aquilo que está escrito lá, quando porém vier o que é perfeito, sendo assim, não há necessidade nem possibilidade da atuação dos dons de poder atualmente. Então alguns irmãos acreditam que os dons durariam até que o Novo Testamento estivesse escrito, porque na opinião desses irmãos, o perfeito ali mencionado em 1 Coríntios 13, seria o Novo Testamento. Não faz o menor sentido, irmãos. 1 Coríntios 13 diz também que quando vier o que é perfeito, nós conheceremos plenamente como também somos conhecidos. Alguém aqui conhece plenamente todas as coisas? Então não chegou essa hora ainda. O perfeito é Jesus. Na verdade, nós ansiamos esse momento que os dons vão cessar, porque aí Jesus terá voltado. Mas não é agora. Isso não faz o menor sentido quando Paulo está escrevendo ali para aquela igreja em Corinto. Muitos outros livros do Novo Testamento foram escritos depois. Como é que alguns pensam que aquilo ali está se referindo ao que hoje nós chamamos de Novo Testamento? Não faz o menor sentido, irmãos. Terceiro argumento, passou. Quarto argumento. Os dons de poder começaram a cessar já no período bíblico. Vemos isso pelo fato de Paulo não conseguir curar Timóteo nem Trófimo no fim de sua vida, como diz essas passagens aí. Irmãos, alguns sensacionistas acreditam que quem tem dons de curar, como era o caso de Paulo, pode ir a qualquer lugar, impor as mãos sobre qualquer pessoa e ela vai ficar curada. Mas isso não aconteceu nem com Paulo,
nem com os outros apóstolos, nem com Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 6, está sendo gravado, depois vocês veem as referências aí, ou compre o livro também, que pode ajudar, né? Inclusive uma família carente, a minha, né? Em Marcos capítulo 6, versos 6 e 7, diz que Jesus, quando foi para uma sinagoga em Nazaré, não pôde curar as pessoas ali, fazer nenhum milagre, porque as pessoas não creram. Não sou eu que estou dizendo, é Marcos quem relata isso. Então Deus opera como Ele quer. Não é o portador dos dons, não opera como o portador quer. É como em Atos capítulo 2, verso 4, que diz que aqueles irmãos falavam em línguas conforme o Espírito concedia que eles falassem. Ninguém pode dizer, vai irmão, fala em línguas aí. Como assim? Que história é essa? Então há dons que Deus dá que a gente pode se planejar, o dom do ensino, o dom da misericórdia e outros, mas alguns dons são de uso somente quando Deus quer, não dá para planejar. Quinto argumento, Jesus profetizou que os operadores de milagres dos últimos dias seriam todos falsos profetas. Meu Deus, quanta ignorância, né? Uma vez eu estava fazendo um curso bíblico online, e aí o professor disse assim, todos os operadores de milagre dos últimos tempos são falsos profetas. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz agora, eu comecei a rir. E aí passou, né, era só o áudio que eu estava ouvindo, não dava para contestar o professor, tá? Essa passagem, irmãos, de Mateus capítulo 7, não está se referindo aos todos os operadores de milagres, tá? Naquele dia, Jesus disse, muitos dirão, mas Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos muitos milagres. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Esse texto não está dizendo que todo mundo que opera milagres é falso profeta, mas que entre os profetas há falsos. Irmãos, existem milagres em todas as religiões, viu? Abra bem seu ouvido, nem tudo que reluz é ouro. Existem milagres aqui no meio do povo de Deus, existem milagres na procissão da Penha no último sábado de novembro, sim, existe. Existe milagre no budismo, em Aparecida, no Juazeiro, no Frei Damião, no satanismo, em todas as religiões. Nos tempos bíblicos também era assim. Os magos do faraó do Egito também fizeram alguns milagres. Os macumbeiros lá de Nabucodonosor, na Babilônia, também operaram alguns milagres. Os falsos profetas do Novo Testamento também operavam milagres. Isso não quer dizer que não haja mais milagres acontecendo. Isso só quer dizer que a gente tem que ficar de olho bem aberto. Sexto argumento. Eles dizem, não há relatos na operação dos dons espirituais entre a verdadeira igreja de Jesus desde o fim do primeiro século. Isso não é verdade, isso não é verdade. De fato, a história da igreja registra um declínio, em alguns momentos onde houve menos atuação do poder de Deus miraculosamente no meio da igreja, sim, mas é claro que houve um declínio da busca, tá? Houve declínio da busca desses dons. Coloquei aí para não ficar muita coisa, mas eu vou ler para vocês aqui. Tertuliano, século II para III, ele viveu entre um e outro, escreveu o seguinte, ele fala a respeito de um falso profeta chamado Marcião. Ele diz que Marcião exiba então alguns profetas como esses, que não falam pelo juízo humano, mas com o Espírito de Deus, prevendo também fatos futuros e manifestando segredos do coração, que ele produz um salmo, uma visão, uma oração, que isso provenha somente do Espírito, num êxtase abruptamente, ou algum momento em que lhe tenha ocorrido uma interpretação de línguas. Beleza, tudo bem, ele diz que entre os falsos profetas havia, pois do meu lado esses sinais aparecem sem qualquer dificuldade, mas do lado da igreja também havia a operação miraculosa. Eu estou falando aqui, ele viveu entre o ano 160 e 240, e havia relatos, os apóstolos já tinham todos morridos no fim do primeiro século, mas havia relatos também.
Orígenes, ele diz, Tertuliano cita Orígenes, século II e III também, para reforçar um argumento apologético, onde ele então diz: são somadas a essas promessas algumas palavras estranhas, ininteligíveis e fanáticas, cujo significado ninguém conhece. Você sabe o que ele está falando, né? Dom de línguas no século II, no século III, irmãos. Quem foi que disse que cessou? A igreja estava em pecado, e consequentemente, uma igreja em pecado tende a diminuir o fervor do Espírito. Argumento número 7, sétimo argumento. Os dons de poder só ressurgiram na igreja cristã no início do século XX, com o advento do pentecostalismo, é o que eles dizem. E com isso eles querem dizer, por tabela, que os dons de línguas e os dons de poder são não uma operação do Espírito, mas uma invenção e um fanatismo nosso, dos pentecostais e carismáticos. Meu Deus do céu! Ao longo de toda a história da igreja, houve manifestações assim. Das pesquisas que eu fiz, eu encontrei relatos de uma criança de 14 meses, 1 ano e 2 meses, que não tinha falado ainda nenhuma palavra, estava no colo da mãe, num culto na França, e quando os irmãos estavam em oração fervorosa, Deus usou essa criança e ela profetizou no meio da igreja. 1 ano e 2 meses, irmãos. Pois é. Irmãos, o Deus que pode mostrar anjos a uma jumenta, pode usar crianças de 14 meses também. O Deus que criou todas as coisas em 6 dias, pode fazer o que bem quiser. E fez e faz. Então esse é um argumento mentiroso, tá bom? Esse é um argumento mentiroso. Isso não procede. 8º argumento. Os reformadores, a ideia aqui é os reformadores do século XVI. Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, enfim. Os reformadores nunca concordaram com a contemporaneidade dos dons espirituais e nunca se viu qualquer um deles defendendo ou praticando os dons de poder. Na verdade, esse é um argumento de muito profunda ignorância da história da igreja. Veja só, sobre Lutero, um dos seus biógrafos diz o seguinte: muitos dos primeiros seguidores de Lutero, século XVI, criam que ele fosse um profeta. Um dos seus principais biógrafos, Johann Matthäus, menciona várias profecias ditas por Lutero que foram cumpridas. Matthäus aponta, com muitas profecias corretas, ele confirmou sua doutrina. Até seu amigo Melanchthon, o melhor amigo de Lutero era Philippe Melanchthon, em certo ponto referiu-se a Lutero como Elias, dizendo: e assim o Espírito Santo profetizou de seu terceiro Elias, o doutor Martinho Lutero. Então Lutero não somente acreditava nos dons, mas ele os praticava. Outra citação, agora uma citação direta. Alguns calvinistas, eu tenho muitos amigos calvinistas e o mais profundo respeito, mas alguns dizem que Calvino jamais concordou com os dons, ou os defendeu, ou os praticou. Pois eu vou citar aqui o próprio Calvino, um trecho das Institutas de Calvino, onde ele diz o seguinte: para o que eles fazem aos que devem presidir a igreja para governá-la, conforme a instituição de Jesus Cristo, São Paulo, né, coloca em primeiro lugar aos apóstolos, logo depois aos profetas, na continuação aos evangelistas, depois aos pastores e finalmente aos mestres. Ele cita Efésios 4:11. De todos estes, somente os 2 últimos, pastores e mestres, desempenham um ministério ordinário na igreja. Toda igreja tem que ter pastores e mestres. Os outros 3, o Senhor os suscitou com a sua graça no princípio, quando o evangelho começou a ser pregado. Embora, olha o que Calvino está dizendo, embora não deixa de suscitá-los de vez em quando, segundo requerem as suas necessidades. Então Calvino está dizendo que Deus, quando quer, levanta apóstolos, profetas e evangelistas. Aí alguns podem dizer, não, mas Calvino está se referindo
aos profetas como pregadores da palavra, porque na verdade Calvino achava que os profetas eram pregadores, e alguns irmãos acham isso hoje, eu não acho. Profeta é profeta, pregador, pregador. Então vamos deixar o próprio Calvino falar novamente. Outro trecho das Institutas, onde ele diz o seguinte: São Paulo chama profetas não a todos os que em geral declara a vontade de Deus, mas aos que recebiam alguma revelação particular. Destes, em nosso tempo, não há, no século XVI, ou são menos manifestos. Não parece para mim uma citação de alguém cessacionista, irmãos, sendo bem sincero. Calvino, no século XVI, também acreditava que havia profetas que Deus levantava para revelar a sua vontade de maneira específica, revelações particulares. Eu também acredito. Então o oitavo argumento está refutado. Nono argumento: os grandes teólogos reformados do passado e do presente jamais creram na contemporaneidade dos dons. Meu Deus do céu. Irmãos, John Piper, que vai pregar agora na Consciência Cristã, vocês, pelo menos a garotada aí deve conhecer, né? John Piper, ninguém duvida que ele é um pregador calvinista, duvida? Tem um vídeo no YouTube onde ele diz como ele, em determinada parte do sermão, profetizou, e ele disse assim, mais ou menos assim: se você trabalha num prédio tal, e ele cita o nome do prédio, no andar tal, será que Deus não quer que você comece um grupo de oração ali? No final do culto, uma irmã da sua igreja chegou até ele e disse: pastor, como é que o senhor sabia? Mas o senhor sabia de quê, irmã? Pastor, eu vim para a igreja hoje perguntando a Deus, porque eu trabalho no prédio tal, no andar tal, e estava perguntando a Deus se era da vontade dele que eu começasse um grupo de oração no meu trabalho. Ele disse que pede a Deus, embora Deus já tenha dito para ele, segundo ele mesmo, né, o dom de línguas, de falar em línguas. E Deus disse: não vou te dar, você vai ensinar aqueles que receberam o dom a como usar. Mas ele disse que, feito menino mimado, ele continua a pedir. Donald Carson, um dos mais respeitados eruditos do Novo Testamento em todo o mundo. Donald Carson também é reformado e crê na contemporaneidade dos dons. Há alguns anos a editora Vida Nova lançou o seu livro, que é um comentário de 1 Coríntios 12, 13 e 14, chamado A Manifestação do Espírito. Russell Shedd, com quem eu tive o privilégio de conversar algumas vezes, também pastor calvinista, Shedd, da Bíblia Shedd, tá? Acreditava, e nos últimos livros que ele publicou, sempre faz menção aos dons. Mas eu vou ler um caso aqui de um teólogo reformado do século XIX chamado Spurgeon. Um trecho retirado da autobiografia de Spurgeon. Ora, se é da autobiografia é porque ele mesmo escreveu. Não é alguém que teve uma impressão sobre ele ou sobre a história dele. Ele escreveu. Ele diz o seguinte: houve muitos casos, muitos exemplos de conversões notáveis no Music Hall. Music Hall era lá um lugar onde ele pregava. Um deles foi tão singular que eu sempre coloco como uma prova de que Deus às vezes guia seus servos a dizerem o que eles por si só jamais pensariam em anunciar, para que Deus possa abençoar o ouvinte a quem a mensagem é pessoalmente dirigida. Enquanto estava pregando no salão, e ele pregava para 3.000 pessoas sem microfone, na época não havia ainda microfone, um homem no meio da multidão disse, ele mesmo disse, né? Existe um homem sentado aqui que é sapateiro. Ele mantém sua loja aberta aos domingos. No último domingo, pela manhã, a loja estava aberta. Recebeu 9 centavos, né? Século XIX, né? Era muito dinheiro. E teve um lucro de 4 centavos pelo seu trabalho. Sua alma foi vendida a Satanás por apenas 4 centavos. Ele falou isso pregando. Enquanto caminhava pela cidade, um missionário se encontrou com aquele homem e, vendo que ele estava lendo um dos meus sermões, fez a seguinte pergunta, porque o sermão de Spurgeon, irmão, sai no jornal. Ele pregava no domingo, na segunda saiu o sermão dele impresso. E o homem fez a pergunta: você conhece o senhor Spurgeon? Sim, disse o homem, tenho todas as razões do mundo para conhecê-lo. Vim para cá para ouvi-lo e por causa da sua pregação, pela graça de Deus, eu me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. Posso dizer como tudo isso aconteceu?
E aí ele diz: fui até o Music Hall e me sentei num lugar bem no meio. O senhor Spurgeon olhou para mim como se me conhecesse, e em seu sermão apontou para mim e disse à congregação que eu era sapateiro e que mantinha minha loja aberta aos domingos. E ele continua dizendo, irmãos, isso é profecia, irmãos. Spurgeon, século XIX, reformado, calvinista. Spurgeon, em outro artigo, em um dos artigos, ele chega a dizer o seguinte: o calvinismo é o evangelho. Eu discordo completamente. O calvinismo é Cristo, o evangelho é Cristo, tá? Mas não há como duvidar de alguém se alguém é calvinista quando ele diz isso. 10º argumento: os pentecostais e carismáticos creem na contemporaneidade dos dons espirituais porque não conhecem adequadamente as Escrituras. Então esse é um argumento sensacionista, acreditem ou não, eles dizem isso, tá? É um argumento de pura discriminação. Agora eu vou perguntar para vocês um negócio. Você vai chegando em casa, você mora num lugar perigoso. Aí você vai chegando em casa, e lá perto de onde os bandidos costumam ficar, está havendo um culto. Qual é a igreja que está fazendo um culto lá? Pode dizer. Com certeza é a Assembleia de Deus. Com certeza é a Assembleia de Deus. Então esse é um argumento imbuído de pecado, irmãos. De pecado. De mentira, de inveja e de uma série de outros pecados. Um teólogo que vai estar na Central agora em maio, chamado Craig Keener, no congresso da Conferência da Leitura Vida Nova. Keener é de uma igreja batista, mas ele é carismático, ele fala em línguas, ele acredita nos dons. Num livro dele sobre interpretação bíblica, chamado Hermenêutica do Pentecostes, alguma coisa assim, Hermenêutica do Espírito. No final, ele faz uma citação, 6 páginas de teólogos pentecostais e carismáticos, com as contribuições que esses teólogos, ao redor de todo o mundo, fizeram para a teologia. Então esse é um argumento completamente mentiroso. Número 11. Os dons de línguas, interpretação e principalmente profecia cessaram quando as escrituras foram completadas. Caso contrário, a Bíblia ainda poderia estar sendo escrita. Então, esse é um argumento, basicamente, de um irmão chamado Owen Palmer Robertson. Ele escreveu um livro chamado A Palavra Final. É um livro complicado de entender, e ele acredita, e muitos outros acreditam, que quando os crentes falavam em línguas e profetizavam no primeiro século, eles na verdade estavam falando palavras inspiradas sem erro, tal como a Bíblia. Mas irmãos, isso é um engano tão grande, porque das palavras que os irmãos falaram lá em Corinto, nenhuma delas entrou na Bíblia. Paulo disse que falava mais em língua do que todo mundo, mas nenhuma das vezes que Paulo falou em línguas ou profetizou entrou na Bíblia. E basicamente acontece o seguinte: quem escreveu o Antigo Testamento foram profetas, quem escreveu o Novo foram apóstolos ou homens ligados aos apóstolos, e não profetas. Quando Paulo vai falar da sua autoridade a alguma igreja, ele não diz: eu que sou profeta. Não, o profeta na Nova Aliança tem uma autoridade menor, ele não tem autoridade apostólica, tá bom? Então a gente pode falar em línguas, quem for para falar em línguas, interpretar quem for para interpretar, e profetizar quem Deus mandar profetizar, não esperando que isso seja igual à palavra de Deus, definitiva, como na Bíblia, tá bom? Vou correr um pouco, tá? Eu gostaria de ouvir algumas perguntas dos irmãos. 12º argumento: toda a revelação divina aos seus servos sempre foi revelação canônica para todos os cristãos, toda a igreja. Então eles dizem que nunca houve uma revelação particular para a vida de alguém. Segundo aos Coríntios 12, Paulo relata que foi até o 3º céu. Ele contou, irmãos, como é lá no 3º céu? Ele foi proibido de contar, inclusive. Aquela
aquela revelação foi só para ele. Em 1 Timóteo 1:18, Paulo diz para Timóteo, com base nas profecias que havia recebido, desenvolveu o seu ministério. O que foi que Timóteo ouviu nessas profecias? Não sei, foi só para ele. Esse argumento também não faz o menor sentido. 13º argumento: Deus só fez milagres em 3 períodos na história: nos dias de Moisés e Josué, Elias e Eliseu, e de Jesus e dos apóstolos. E esses milagres serviam apenas para a confirmação da obra de Deus. Por trás desse argumento está a ideia de que esses homens aqui eram superiores aos outros crentes. Jesus, tudo bem, ele é Deus. Mas quando Tiago escreve a sua carta, no capítulo 5, ele diz assim: que se tiver alguém doente, chama os presbíteros da igreja para orar, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. Porque Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou e não choveu, e orou de novo e choveu. Ou seja, ninguém é mais poderoso que ninguém no meio do povo de Deus, a não ser o próprio Deus. Então realmente houve esses 3 grandes períodos de milagres na Bíblia, mas não foi só nesses 3 períodos que Deus fez milagre, e mesmo que tivesse sido, isso não diria nada em relação à igreja de hoje, dos últimos dias. 14º argumento: a suficiência das Escrituras. Então eles dizem que quem acredita nos dons ainda hoje está duvidando da suficiência da Bíblia. Não tem nada a ver. A própria Bíblia aponta para Deus falando além das Escrituras. Não pode ser contrário às Escrituras, mas Deus fala por sonho, Deus fala no coração. Salmo 27:8, o salmista diz: quando o meu coração me diz, buscai a minha face, buscarei, Senhor, a tua face. Quem é que está falando no coração do salmista? É Deus, irmãos. Então Deus fala nas Escrituras, sobretudo nas Escrituras, mas Deus não fala apenas nas Escrituras, Deus fala além delas. Por último, 15º, Jesus é a revelação final de Deus, portanto não precisamos mais dos dons de poder. Irmãos, Jesus é o ápice da revelação de Deus, mas assim como a igreja do primeiro século, nós somos fracos, nós somos pó, nós não conseguimos fazer nada sem a ajuda de Deus. Os dons não foram dados até que a Bíblia fosse completada, não. Os dons foram dados até que Jesus Cristo volte, porque até que Ele volte a gente vai precisar ser edificado uns pelos outros. Concluindo, irmãos, não há nenhum argumento bíblico, teológico ou mesmo histórico que comprove que os dons do Espírito Santo cessaram. Pelo contrário, cada vez Deus tem derramado mais, porque o seu povo tem buscado mais. Nós precisamos conhecer melhor a palavra de Deus e buscar adequadamente os dons do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Deixe o seu joinha e se inscreva no nosso canal AD Florestal.